Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, eu vejo. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No começo do meu ministério, comecei aqui em Santa Bárbara. A paróquia nem existia ainda. Eu fui ordenado em 1995, vou fazer 29 anos de fato já. Estou quase na hora de aposentar já, para espaço para os novos que estão chegando, a juventude aí. E assim, fiquei na São Sebastião por 5 anos, 8 meses e 1 dia. Um momento muito agradável da minha vida, onde eu aprendi praticamente a ser padre. Apesar que, um ano antes da minha ordenação, eu fiquei na paróquia Imaculada Conceição. Na época, o padre tinha ido embora, e eu fui lá para socorrer. Era o padre Gregório que celebrava. Eu fiquei no meu último ano de seminário como ajudante do padre Gregório. Aí depois já fui para Piracicaba, o Padre 3 Cristo, 3 Turino, né? Cada um me colocou numa paróquia lá, aí tive a oportunidade de estudar fora, aí agora estou na paróquia Santana, inclusive tem um pessoalzinho que está sentado ali perto da porta, desejo me acompanhar também, alguns até me conhecem, porque estiveram com a pastoral da criança recentemente lá na comunidade. E assim estou tentando ajudar um pouquinho na medida do possível. Hoje, pensar em São Judas como advogado nos casos, nos casos desesperados, né? Meu Deus, que coisa. Pensar um pouquinho nele dessa forma é pensar que ele assumiu um compromisso com Jesus. Um compromisso que já vem há muito tempo sendo anunciado, vivido na história do povo. Jeremias, um dos profetas que passou a maior parte do tempo no exílio, ele tem a missão de anunciar para o povo a grande alegria. Eu creio que aqui muitos já passaram por situações complicadas ou tentaram ajudar alguém que está numa situação complicada. Alguns aceitam uma boa, uma palavra de conforto, porque é bom
quando nós estamos assim na beira do precipício, alguém que venha nos ajudar. O duro quando achamos alguém que empurra, aí que a coisa aperta. Ou quando a gente quer falar alguma coisa, aí a turma diz assim: você está falando isso porque não é você que passa pelo que eu estou passando. Todos nós passamos por situações difíceis. É bom encontrar alguém que nos dê essa luz. Jeremias está com um pouco complicado. E ele vai chegar e fala para o pessoal: exultai de alegria. Como exultar de alegria no exílio? Num lugar onde só existe morte, fome e desgraça. Ele ainda diz: tem os cegos, tem os aleijados, porque assim que o exílio provoca em nossa vida esse tipo de não enxergar, não podemos andar. Mas ele diz: no meio tem mulheres grávidas, parturientas, porque existe vida, e enquanto existir vida, existirá sempre a oportunidade de mudança, de vida, de conversão, de podermos olhar para Deus e sentirmos o seu amor. Nós nunca podemos olhar para Deus e dizer: o Senhor me abandonou. Sempre ter essa certeza, mesmo que o momento apareça assim de uma forma estranha, parece que Deus esqueceu da gente. Não, é que talvez a gente não esteja vivendo bem a sua palavra, ou então acomodados muitas vezes em certas situações, como é o caso do Bartimeu, um cego. E naquele tempo as doenças eram vistas como pecado, situações de pecado. Ele deve ter passado por uma série de ritos, de penitências, como uma forma de arrepender do seu pecado. Mas como arrepender do que não é pecado, do que não tem pecado? Então vai ficar na margem, na beira do caminho. Ele é cego, mas não é surdo. E aí deve ter escutado alguém falar que o tal Jesus fez alguma coisa, porque um pouquinho antes ele já havia curado um outro cego. E aí então ele agora fica sabendo que Jesus está passando. E ele grita. A ousadia dele de gritar para que a pessoa que está passando pudesse escutar foi muito forte, porque fica quieto, você não pode falar nada, porque assim que a sociedade muitas vezes nos vê como incapazes de resolvermos os nossos conflitos. Aí Jesus faz o que? Para, porque ele está a caminho de Jerusalém, mas ele para. Ele sabe que tem que cumprir uma missão, mas sempre tem tempo para escutar aquele que pede, aquele que clama, chamando. É engraçado que aquele que tentava calar, agora diz coragem. Ele que chama, um bando de chassado. E aí o que acontece? Ele chega. Jesus pergunta: o que você quer que eu faça? Puxa vida, ele percebe? Se fosse muitas vezes no impulso, a gente já ia querer curar logo. Mas Jesus dá a oportunidade dele pedir. Ele quer dialogar. Que Deus sabe de todas as situações, mas ele quer dialogar com a gente. Vai que de repente, naquele momento, ele fala assim: já que eu não enxergo, que todo mundo aqui fique cego. Ou igual aquela uma coisa, né? Já que eu não emagreço, que todos vocês engordem. Podia ser assim? Podia. Mas ele pediu que eu enxergue. Jesus foi direto no coração. Pelos olhos da fé, ele conseguiu enxergar aquele que poderia lhe dar uma vida nova. E deu, curou, ótimo. Ele, sem saber, já reconhecia que a leitura nos fala do sumo sacerdote, aquele que se oferece como sacrifício para recuperar, resgatar todos nós do pecado, daquilo que nos incomoda. E ali, naquele caminhar com Jesus, o sumo sacerdote, nós sabemos que tinha um jovem chamado Judas. Tadeu. Aí, quando eu fui procurar um pouquinho sobre esse tema, aí eu descobri assim que no começo da história, o povo tinha muito medo de pedir alguma coisa para São Judas, né? Porque vai que
a gente peça para um e o outro que atenda, né? Então, que ficou tempo, ele ficou meio esquecido. Eu sei que é isso, essa história de ter nome parecido, e muitas vezes o pessoal liga para mim pensando que é o outro, chega a mensagem do outro para mim, pensando, mas mandou o nome errado. Pois é, mas quando Santa Brígida, olha que interessante, é o próprio Jesus que dá um testemunho de que ele é o amoroso, que Tadeu quer dizer amoroso. E então ele diz, quando Santa Brígida, uma sueca, ela estava rezando e Jesus falou com ela, olha, peça para São Judas, Tadeu, porque no seu eterno, no seu coração bondoso, ele é capaz de vencer o diabo. E aí então começou essa devoção de São Judas como padroeiro nos casos desesperados. Mas por que um caso desesperado? Existe cristão desesperado? Isso que nós devemos perguntar. Porque todos nós cristãos devemos saber esperar em Deus. Assim como esperou a Isabel. Vocês imaginam como a Isabel devia estar desesperada? Porque, afinal de contas, a juventude passou e ela, como mãe, foi ficar lá na velhice. Mas ela soube esperar. A própria Santana também, ela não tinha conseguido engravidar, até que de repente vem o anjo e anuncia que ela vai ser mãe, assim como a Ana dos Samaritanos. Nós devemos saber esperar. Por isso, São Judas, ele é conhecido nesta situação como advogado, porque ele vem nos defender. Mas muito mais do que defender, nos ajudar, advogar aquele que ajuda, que defende, ele vem defender a nossa fé através de 3 princípios. Ele vem nos ajudar a esperar, fortalecer a fé, fortalecer também a nossa perseverança e principalmente nos colocarmos diante de Deus com a esperança. Porque nós sabemos o quanto que esses casos desesperados atrapalham a nossa vida, mas ele vem como Jeremias dizer para aquele povo que estava passando por aquela situação de tanto desespero no exílio, ele vem dizer, exultai de alegria. Mas como é que eu posso ser feliz com a vida que eu tenho? Uma senhora uma vez me perguntou, aí eu disse para ela, eu não tenho outra resposta a dizer para a senhora, é exatamente com essa vida que a senhora vai ser feliz. Mas eu não quero ser feliz lá, eu quero ser feliz aqui. E por que não é? Porque não enxerga a vida com a beleza dos olhos divinos. É olhar como Deus olha. Vocês acham que Deus gostaria de ver a gente assim preso nessas situações complicadas? Não. Quer situação mais complicada, aquela que o filho dele passou lá na cruz? Ninguém vai conseguir ter algo tão pesado para carregar como a cruz levada ao peso dos pecados da humanidade. E aí então, através da nossa fé, ele vem nos ensinar a esperar em Deus a resposta para os nossos problemas. Porque São Judas é assim, será que ele fica enrolando a gente, vai ensinando? Não, ele ensina a gente a saber esperar em Deus. Porque para Deus tudo é possível. Assim que o anjo falou, para Deus nada é impossível. Não existe nada. Mas eu tenho um problema muito grande. Pois é, a matemática sempre nos ensinou que todos os problemas têm resposta. Chegamos a uma conclusão. Por isso que é necessário saber esperar. São Judas vem nos ensinar também a sermos esse Bartimeu que grita. E muitas vezes nós gritamos, ou nem gritamos o nome do filho de Davi, porque temos assim no esquecimento, achamos que a gente pode, a gente consegue. Pelo contrário, é necessário caminhar com ele, como caminhou São Judas. O fato de ser parente deu a ele uma certa intimidade, mas Jesus vem nos falando que através da sua cruz
fomos adotados por Deus como seus filhos. Se somos seus filhos, também somos seus irmãos. Lá no alto da cruz, Ele deu a mãe por sua mãe, por nossa mãe. Por isso, Ele nos ensina a termos essa intimidade também. E é bom que tenhamos mais conversa com Jesus, porque aí sim, esse caso desesperado vai ser acalmado em nosso coração. Porque na hora do desespero a gente não enxerga nada. Quantas pessoas que na hora do desespero cometem coisas assim, fazem coisas e depois se arrependem. Ai, se eu estivesse tranquilo eu não fazia. Por que não estar tranquilo? Por que não buscar em Deus esta paz? São João 23, ele, no momento em que a igreja estava assim, num caminho difícil. Aí então, ele é o Papa da época, né? Ele pensou, e agora? Ele olhou para Deus e disse: Senhor, eu vou dormir, porque a igreja é sua. E aí, quando eu acordar, o Senhor me dá uma luz, o que é que eu tenho que fazer? Ele podia muito bem descabelar, porque ia descabelar muito, já era careca, então no carro ia ser mais fácil. Simplesmente foi lá, dormiu. E o seu secretário tem um vídeo, quando aí no aniversário do Concílio Vaticano II, aí ele dizia, quando ele foi encontrar com o Papa, ele dizia: Santidade, tudo bem com o Senhor? Tudo na santa paz. Nossa, mas ontem o senhor estava meio preocupado, não sabia o que fazer. Pois é, simplesmente deixei Deus mostrar o caminho e vamos chamar toda a igreja para formarmos o concílio. E esse deu o nome do Vaticano II. A partir dali, toda a história da igreja tomou um novo rumo. Talvez esteja faltando isso. Quando encontrarmos diante de algo que nos desespera, é necessário saber procurar a palavra de Deus, é necessário saber buscar ali com São Judas. Aonde está a nossa fé? Porque muitas vezes, a gente diz: eu não tenho fé, eu perdi a minha fé. Fé não é um objeto, fé não é um amuleto que a gente tem para aumentar ou diminuir como se fosse botãozinho de volume do celular. Não é algo que fica do lado de fora que a gente perde facilmente. Não, ela fica no coração. É que muitas vezes o coração está tão cheio de coisas que a gente não acha, mas ela está em algum lugar. Por isso São Judas vem nos ensinar a ser os mais fortalecidos na fé. E quanto mais eu confio, quanto mais eu vou deixando Deus agir em minha vida, eu vou continuar a minha caminhada com Ele. Talvez esse caso que nós temos hoje, que nos atormenta, que nos chama tanta atenção e que nós colocamos nas mãos de São Judas para que é um caso desesperado, talvez a resposta não seja para hoje. Talvez pode ser que seja para o amanhã, daqui um mês, daqui um ano, e você vai fazer o que com isso? Vai se jogar na ponte? Não, continue se colocando diante de Deus, e Ele vai te mostrar no momento certo aonde a graça de Deus vai acontecer. Como eu disse, como aconteceu com Isabel, já na sua velhice ficou grávida, e assim temos sempre a esperança fortalecida em nosso coração. Nós falamos que a esperança é o quê? É a última? Pois é, ela só deixa de existir quando eu morrer, porque daí tudo aquilo que eu esperava acontecer em minha vida já aconteceu. E o momento pleno da esperança se tornar realidade é quando os meus olhos se fecharam para esse mundo e abrirem para a eternidade. Aí eu vou ver Deus como realmente Ele é, aí eu vou ter a certeza da minha fé e poder dizer como São Paulo: completei a corrida, combati o bom combate, recebi a coroa da vitória. Por isso, meu irmão, minha irmã, se hoje algo te incomoda, talvez o remédio que você está tomando não seja aquele. Não adianta tomar remédio para dor no dente se eu estou com a minha unha encravada. Não adianta de repente eu buscar resposta
em outros lugares, porque aí fora nos oferecem vários tipos de resposta, vários caminhos que talvez sejam mais rápidos, mas que nos afastam da graça de Deus. O caminho que conduz para o altar do Senhor é um só, é Jesus. O que desvia do caminho de santidade parece um anel viário, que saindo para tudo quanto é lado. A resposta pode ser que venha mais rápido do que a gente imagina, mas daí a dor de cabeça, a ressaca desse remédio, dessa situação pode nos prejudicar ainda mais. Assim, São Judas nos ajuda a buscarmos sempre em Jesus a melhor resposta. Ele não se incomoda não. Ele, mas está com algum problema? Converse com ele e tenha certeza de que ele vai trazer um lugar de melhor, vai fazer o que sempre agrada mais a Deus. E se de repente naquilo não for para a sua felicidade, ele vai te mostrar uma outra coisa, uma outra saída, e aí sim, quando nossos olhos se alegrarem, podemos ter a certeza de que a graça de Deus se realizou em nossas vidas. Deus abençoe vocês por esse tempo da novena. Celebre bem aí o seu padroeiro, porque São Judas é bem focado. Porque hoje nós sabemos que tem gente que busca São Judas, Santa Rita e Santo Expedito, né? Porque muitas vezes o caso parece estar tão desesperado, e quando a coisa está mais forte ainda, daí procura a Nossa Senhora desatadora dos mortos, né? Daí hoje tem aquele que já procura até desatar o nó cego, mas tudo tem saída. Busquemos em Deus a resposta, professando a nossa. Creio em Deus.